Aleluia. É muito bom quando o Senhor Jesus vem, né? Não tem qualquer interferência nossa. A gente que acaba, às vezes, sempre estragando tudo. Mas quando Ele vem, Ele faz tudo perfeito. E é muito bom que minha voz não apareça, minha pessoa não apareça. Porque em todo lugar que eu vou com certeza estragar tudo. Se não for Jesus nas nossas vidas, a gente sempre acaba estragando tudo. Essa é a grande verdade. Amados, eu quero rapidamente ler uma palavra com vocês. Na verdade, eu tenho lido bastante essa palavra com vocês, que é a respeito de dízimos e ofertas. A gente, por mais que muitas vezes nós temos já falado a respeito disso e trabalhado para conscientizar vocês e nos conscientizar também a respeito de dizimar e ofertar, é sempre importante que nós lembremos, quando o Eterno Deus fala 3 vezes uma mesma palavra, isso eu aprendi com o Moré. Quando Deus fala 3 vezes uma mesma palavra, que Ele está querendo dizer consistência. Tenham consistência em praticar esse mandamento. E quando o Eterno Deus nos fala mais de uma vez uma palavra, então vamos dizer que a gente está amplificando essa consistência em praticar os mandamentos do Eterno. Amém? Eu vou ler com vocês não precisam abrir, que está em Malaquias 3:10. Alguns aqui poderiam até já falar sem ver o versículo, já conseguiu declamar, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Em algumas outras versões fala, até que vocês não consigam guardar, tantas bênçãos que vocês não vão conseguir guardar. Amados, obviamente não vai ser um estudo a respeito de dízimos e ofertas hoje, mas de Gênesis e Apocalipse nós temos evidências de que o dízimo nunca parou de ser entregue. Vocês lembram quando Yeshua, ele se encontra com os fariseus, que eles eram muito minuciosos com tudo que eles faziam, com as falas deles, até com algumas ações, que às vezes eles queriam cobrar algumas coisas, e as grandes coisas do reino eles não queriam fazer, mas algumas outras coisas eles estavam fazendo. E em determinada situação, Yeshua se encontra com um grupo, e ele fala, olha, vocês dão o dízimo do cominho, do endro, da hortelã, mas muitas vezes não têm praticado a justiça do reino de Deus. Aí o que Yeshua fala? Vocês devem sim praticar a justiça do reino, obedecer os mandamentos do Eterno, mas sem deixar de fazer essas coisas. Ou seja, continuem dizimando. Mas não pensem que o dízimo vai ser o tudo. Não, precisa ter obediência também. Então, enfim, não é, como eu falei para vocês, o objetivo não é o estudo sobre dízimos hoje, mas eu só queria conscientizar vocês. Baixa um pouquinho o fone aí, por gentileza. Eu só queria conscientizar vocês a respeito da importância de nós devolvermos os nossos dízimos. O judaísmo fala muito sobre isso, que nós não entregamos dízimos. Porque dízimo não é entregue, dízimo é devolvido. Por quê? Porque ele não é nosso. É do próprio Eterno Deus. Então, se você de fato quer prosperar, e é importante que eu fale isso também. Quando a gente fala sobre prosperidade, amados, deixa eu citar um contexto aqui onde a palavra prosperidade na Bíblia é usada. Quando o Potifar, ele viu que Deus estava com José, e Deus fazia José prosperar em tudo aquilo que José colocava a mão, o Potifar quis ficar com José, quis que José fosse o caseiro da casa dele ali, o cara que cuidasse de tudo. A palavra usada para prosperidade aqui é a palavra tsalah, que é a palavra, de fato, para prosperidade no hebraico. Em determinada situação, quando Davi está voltando com alguns guerreiros de uma rebelião que estava acontecendo com Absalão, vocês vão encontrar isso lá em 1 Reis, e antes de eles cruzarem um determinado rio, os guerreiros de Davi atravessaram o rio antes que Davi. Sabe qual é a palavra que a Bíblia usa para atravessar? A mesma palavra tsalah, que significa prosperidade. Então, não pense você que prosperidade tem a ver com dinheiro. Eu diria que talvez a última coisa que prosperidade significa é dinheiro. Mas muitas vezes nós estamos tão preocupados com o dinheiro que a gente sempre pensa prosperidade é dinheiro. E aí a gente já consegue ter uma noção de qual Deus de fato nós estamos adorando, quando nós nos preocupamos demasiadamente com o dinheiro. Então, se você de fato quer prosperar, e como a Bíblia fala,
vocês vão devolver os dízimos de vocês, e a promessa é que o Eterno vai fazer chover bênçãos, de uma forma que vocês não tenham como guardar. E eu já falei outras vezes aqui, talvez R$1 milhão você consiga guardar num banco, na Suíça, sei lá onde. R$2 milhões, R$1 bilhão você consegue guardar. Mas talvez você não consegue nem guardar e nem colher, por exemplo, a cura de um câncer. Ou a cura de uma depressão, por exemplo. Essas são coisas que nós não temos como guardar, porque não se guarda isso. Não tem como a gente guardar. A gente recebe do eterno Deus. Então o que você prefere? Você prefere morrer por câncer, tendo R$1 milhão na sua conta? Ou você prefere ter uma vida contente, grato e contente com aquilo que o Eterno tem derramado na sua vida, e você receber a cura de uma doença que era irreversível pela medicina? Pode perguntar para os caras mais ricos, eles vão dizer: o dinheiro não adianta de nada no final da minha vida, no fundo de uma cama, porque ele não compra a cura da doença. Por mais que eles gostariam, por mais que eles tivessem grana para comprar, mas não tem, não existe uma cura. Então assim, amados, eu quero que vocês atentem para os fundamentos do reino. Enquanto houver céus e terra, dia e noite, plantio e colheita jamais cessarão. Amém? E como o Novo Testamento fala, cuidado, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem planta, ele também semeia, ele também colhe. Ele vai ter uma colheita baseada naquilo que ele planta. Então, o que você está plantando? O que você está semeando? É o que você vai colher no tempo oportuno. Vocês entenderam, amém, né, amados? Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Eu quero que vocês tragam até o gasofilácio, essa cacheta aqui maravilhosa, os seus dízimos, suas ofertas, enquanto eu oro por vocês. Abba, eu louvo e engrandeço o teu nome pelos teus filhos e filhas que o Senhor trouxe na tua casa nessa noite, que vieram aqui para te adorar, Senhor, que com o coração grato, Pai, eu sei que os teus filhos, Pai, que se prepararam, Pai, para estar aqui e entregar uma oferta para ti, não só uma oferta em valor, Senhor, monetário, mas, Pai, uma oferta de adoração, Pai, uma oferta de alegria, Pai. Eu sei que muitos dos teus filhos, Pai, assim nós esperamos, Pai, que muitos dos teus filhos tenham se preparado, Pai, tenham lido suas Bíblias durante a semana, Pai, tenham orado durante a semana, Pai, porque é assim que nós nos preparamos para entregar um sacrifício, Pai, algo que nos custe, Pai, e não é só algo que nos custe aqui no momento da reunião, Pai, mas algo que custe o nosso vigor, Pai, algo que custe as nossas forças, Pai. Senhor, eu clamo para que tu abençoe os teus filhos e filhas, os dizimistas, os ofertantes da tua casa, Pai. Eu clamo para que o Senhor abra as janelas do céu sobre os teus filhos e derrame sobre eles bênçãos sem medidas, que eles de fato não tenham onde guardar essas bênçãos, Pai. Eu oro abençoando os teus filhos e filhas, os dizimistas e ofertantes da tua casa, Bechem, Yeshua, Hamashia, em nome de Yeshua, nosso amado Messias, e o povo de Deus diz: amém, amém, amados? Amém. Vocês podem tomar os vossos assentos. Hoje, amados, eu quem vou ministrar para vocês. O Xerê não vai ministrar, né? O Xerê não vai ministrar para nós hoje. Amados, é sempre um privilégio, uma honra poder ministrar a palavra. Vocês sabem que pelo menos uma vez por mês eu estou aqui ministrando a Paraxá, ou às vezes tem que tapar algum furo de quando o Jeff vai comprar pilha. E ao mesmo tempo que é um privilégio, é uma grande responsabilidade, porque nós estamos manejando a palavra de Deus. Deixa eu só contextualizar para vocês. Eu recebi um casal, não era um casal, desculpa, uma dupla, que eram dois homens, na verdade. Não era um casal, não. Os dois homens, os dois eram casados com as suas mulheres, etc. E eu recebi esses dois caras lá em casa, eles queriam conversar, enfim. E a gente ficou conversando durante algum tempo. E aí eu falei: mas me digam os objetivos de vocês. A gente está pregando aqui, a gente está conversando com vocês, porque tem uma promessa de que o evangelho de Yeshua precisa ser pregado em todos os cantos da terra para que ele venha. Esse é um pré-requisito, que o evangelho de Yeshua seja pregado até que ele venha. E essa nossa responsabilidade de manejar bem o evangelho de Deus, o evangelho da cruz de Yeshua, essa responsabilidade recai sobre nós. Porque qual o evangelho que de fato nós temos que pregar? Tem muitas pessoas pregando
um evangelho da riqueza. Tem muitas pessoas pregando, por outro lado, talvez o evangelho da pobreza, o evangelho do sofrimento, o evangelho de que quando tu vir para Deus, tudo vai ser uma bênção na tua vida. Enfim, existem vários evangelhos, mas qual de fato é o evangelho puro, santo, que nós temos que pregar? Então, quando nós temos uma responsabilidade de pregar a palavra de Deus, de fato esse é um peso de responsabilidade. Então, hoje, essa palavra aqui, talvez vocês já tenham ouvido eu pregar ela alguma vez, mas ainda que é uma palavra que eu já falei outras vezes para vocês, ainda assim eu estava vindo no carro hoje e de novo, nervoso, com esse temor de eu estou pregando diante de vocês, mas eu estou como representante do reino do eterno, pregando aquilo que ele colocou através de mim. E se eu começo a distorcer, se eu começo a destoar daquilo, eu tenho uma grande responsabilidade sobre a vida de vocês, porque vocês vão começar a praticar uma coisa errada que eu falei, e tenho uma responsabilidade ainda maior de prestar contas para o eterno Deus. Só que é muito legal, porque a gente está com o altar aqui levemente elevado, e vocês estão me olhando e falam, a responsabilidade é dele, de cada um de vocês. No caixa do supermercado, na fila do banco, seja lá onde for, na sua escola, cada um de vocês têm responsabilidade. E digo mais, não somente de anunciar a Bíblia, de ler a Bíblia, mas de ser a Bíblia, de viver a Bíblia. Lá no Novo Testamento nós lemos que nós precisamos ser cartas vivas. Não só ficar anunciando a Bíblia, é importante, mas mais importante do que anunciar a Bíblia é de fato viver a Bíblia. E amados, essa é uma palavra que vocês provavelmente já me viram ministrar outras vezes aqui, e é uma palavra que eu procuro não fugir muito disso, porque eu acho que essa é a palavra para ontem, essa é a palavra para hoje, e essa é a palavra que o Eterno libera para amanhã. Eu já vou explicar para vocês. Estava comentando com o Henrique agora que, por muitas vezes, a gente vai para muitas conferências, essa é uma coisa que eu comentei com a Laura também já, a gente vai para muitas conferências, a gente, enfim, tem grandes amigos, a gente acaba rodando o Brasil aí, e sempre o que a gente ouve é que nós estamos entrando num novo tempo, nós estamos entrando numa nova estação, né? A new season, a gente está sempre entrando em algo novo, sempre tem algo novo, sempre tem algo novo. E será que Deus não é consistente naquilo que Ele fez alguns meses atrás? Será que já trocou? Ele só fez algumas coisas em 3 meses, daqui a pouco já troca de novo, e em cerca de 3 meses a gente troca de novo, e o que de fato acontece? E na palavra de hoje eu vou revelar algumas coisas que talvez a gente não tenha visto, principalmente no significado no hebraico, a respeito de qual o tempo que nós devemos acessar. A gente tem visto grandes coisas acontecerem, amados. A gente tem visto as enchentes lá no Rio Grande do Sul. O Moré falou que há uma chance de talvez isso começar talvez a acontecer mais próximos da gente, ainda mais do que já está acontecendo. A gente tem visto notícias e rumores de guerra. Nunca na história da humanidade grandes sinais ao mesmo tempo estavam acontecendo. Nunca na história da igreja talvez isso aconteceu. A gente já ouviu falar de guerra, a gente já ouviu falar de outras enchentes, a gente já ouviu falar a respeito de pandemia, mas parece que tudo junto. Ainda hoje eu estava vendo que estava acontecendo umas explosões solares, etc. Ainda hoje era o dia que estava acontecendo. Aí eles estavam dizendo que, enfim, isso aqui é uma outra história, mas é uma notícia também, está acontecendo tudo, o sol dando sinais, a gente tem visto sinais na terra, no céu, em tudo quanto é lugar nós temos visto sinais, e eu tenho muitos amigos, e falo com todo respeito, inclusive disso, até para eles não me atacar, que tem cursos a respeito de Apocalipse, de como que a gente se prepara, de se Jesus, uns acreditam que Jesus vem antes, outros acreditam que Jesus vem depois, outros acreditam que Jesus vem no meio, e outros acreditam, como nós, que Ele vem. Essa não é uma coisa, talvez não seja o momento apropriado para isso, mas Yeshua voltou para muitos irmãos no Rio Grande do Sul essa semana. Quer dizer, eles passaram uma tribulação e Jesus voltou para alguns deles, afogados. Muitas crianças tiveram seus pais levados, por exemplo. Então, Jesus está voltando a cada dia, a cada momento.
através dos acidentes, tem muitas pessoas morrendo agora mesmo, enfim. Mas o grande ponto é, como que nós nos preparamos para essa nova estação? Como que de fato nós nos preparamos para esse futuro que vai vir para nós? Nós não sabemos como, nós não temos muitos detalhes, a Bíblia fala algumas coisas, o que leva pessoas a acreditar nisso, aquilo outro, mas de fato, como que os filhos de Deus podem se preparar para tudo aquilo que o Eterno está fazendo? E outra, Ele não vai começar a fazer amanhã, Ele já está fazendo hoje no nosso meio. Como que nós podemos ser melhores representantes do reino do Eterno? Por exemplo, para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Ontem, o Xali e o Moré falaram disso, que é muito bom, nós estamos fazendo as nossas doações e nós precisamos continuar doando comida. Eu falei com um amigo que ele está praticamente o dia inteiro lá, semana inteira, ele falou, o povo aqui, pelo menos na minha base, o povo está precisando de muita comida, o povo precisa de comida, eles não têm o que comer. Então, recebendo roupas, tudo isso é muito bom. Porém, o mais importante de tudo é que não se constrói uma cidade sem fundamento, não se constrói um residencial sem fundamento. Vidas não são reconstruídas sem o fundamento, e o fundamento é Yeshua. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, o mais importante do que só fazermos, e diga, por favor, eu não estou dizendo que a gente não deve fazer, a gente deve continuar e intensificar ainda mais nossas doações, mas muito mais do que só fazer doações como caridade, nós precisamos mostrar Yeshua. Então, existe uma necessidade de nós sermos representantes agora e não amanhã. Então eu quero rapidamente mostrar para vocês alguns caminhos pelos quais nós, de fato, podemos trilhar tudo aquilo que o Eterno está fazendo. Eu vou ler aqui uma passagem da Bíblia, do Tanakh, que está em 1 Crônicas capítulo 13. Se você quiser me acompanhar, eu já vou começar a leitura. 1 Crônicas capítulo 13. Pessoal, vocês podem desligar um pouquinho o ar? Ele está vindo bem na garganta aqui. Eu não concluo a pregação hoje. Muito obrigado. O dedo já está... 1 Crônicas capítulo 13. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, se esta é a vontade do Senhor nosso Deus, enviemos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a assembleia concordou, pois isso pareceu bem a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-amate, para trazerem de Kiriat-Jearim a arca do eterno Deus. Davi e todos os israelitas foram de Baalá, que é Kiriat-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, entronizado entre os querubins, a arca sobre a qual seu nome é invocado. Ou seja, a arca do eterno Deus, vocês sabem, uma cacheta de madeira coberta com ouro, tinha os 2 querubins, e nessa arca era invocado o nome do Eterno. Não somente isso, mas na arca habitava a presença do Eterno, nesses tempos aqui. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, presta bem atenção, num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Deus feriu Uzá, porque Uzá, ele acabou tocando na arca. E Uzá, ele morreu ali mesmo, diante de Deus. No versículo 11, Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. O Senhor, ok? Prestem atenção, foi o Senhor quem fez isso. Até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. No versículo 12, naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como que eu vou conseguir levar a arca de Deus
Por isso, desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-Edom, de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou a sua família e tudo o que ele possuía. Amados, a grande verdade é que a arca ela sempre deveria ficar no Santo dos Santos, que era o local mais íntimo, dentro do tabernáculo, posteriormente no templo de Salomão também. A arca não devia nunca sair dali. Mas eu não sei se vocês leram, quando a arca ficou na casa de Obed-Edom, o simples motivo de a arca estar na casa de Obed-Edom, ele começou a prosperar. Ele começou a prosperar, ele começou a ser abençoado, e não porque a arca estava ali, porque na arca habitava a presença, e porque a presença de Deus estava na casa. Então, onde a presença de Deus chegava, ela causava algum efeito. Só porque o que aconteceu? A arca era suposta a estar sempre no tabernáculo, mas por cerca de 70 anos, a arca não ficou no tabernáculo. Por quê? Porque ela foi roubada pelos filisteus. Só que olha que interessante, bem na época que Eli era um rei sobre Israel, os filisteus roubaram a arca, porque eles sabiam, e as nações vizinhas sabiam, que quem possuísse a presença de Deus, tinha o governo de Deus sobre aquela nação. Então os filisteus ouviram dos rumores a respeito do Deus de Israel, e eles pensaram, a gente precisa dessa arca. A gente precisa dessa arca para que a gente possa ser abençoado também. Só que uma coisa muito interessante aconteceu com os filisteus. Aonde a presença do Senhor está, ela causa algum tipo de efeito. E esse efeito, o resultado desse efeito, tem a ver com o alinhamento da sua vida com o eterno Deus. Por exemplo, a arca começou a causar terror nos filisteus. E eles mesmos, se a gente for ler, eu não vou trazer isso para vocês, porque a gente vai tomar muito tempo, mas se a gente for ler, eles começaram a ver um terror no meio deles. Então eles mesmos começaram a ver maneiras de conseguir devolver a arca. Eles queriam simplesmente devolver a arca. Por quê? Porque a mesma presença de Deus em alguém que não é filho de Deus começa a causar terror. Quando a palavra de Deus fala que nós devemos abençoar aqueles que nos amaldiçoam, amados, onde a bênção de Deus, onde a presença de Deus encontra uma pessoa desalinhada, ela vai causar terror. Muitas vezes as pessoas talvez podem falar mal de você, elas podem te caluniar ou contar lashon hará sobre você, falar alguma mentira sobre você, e aí muitas vezes a nossa resposta é, às vezes, ter uma oração, muitas vezes de feiticeiro, né? Olha para ele, Senhor, olha o que ele tem feito, chega com o terror, e a única coisa que a gente deve fazer é, Senhor, abençoa esse meu inimigo, vai de encontro a ele agora e abençoa ele, prospera ele. Por quê? Se a bênção do Eterno se encontra com essa pessoa, a mesma bênção, a mesma arca que os filisteus carregaram para o acampamento deles, essa mesma presença pode causar terror. E é interessante porque aconteceu algumas coisas aqui com Davi. Davi teve 3 unções. Ele teve 3 níveis de unção. A primeira unção que Davi teve foi uma unção que o exaltou na família dele. Deixa eu só contextualizar uma coisa para vocês. Alguém aqui já ouviu dizer que Davi era um bastardo? Alguém que já ouviu dizer? O Xelê já ouviu. Alguém mais ouviu dizer que Davi era um bastardo? O Moré também já ouviu. Amados, se alguém falar isso para vocês algum dia, não acreditem. E eu vou mostrar para vocês agora porque que isso não tem fundamento. Muitas pessoas acreditavam que Davi era um bastardo. Por esse motivo é que Davi estava no campo separado dos irmãos quando o profeta Samuel chegou para ungir. Vocês lembram? O profeta Samuel chegou, Jessé, vi ungir os teus filhos aí. Jessé, na galeria dos homens mais fortes, apresenta os mais bababã. Poxa, para rei de Israel tem que ser um cara forte, né? E aí é onde Deus fala para Samuel, Samuel, eu não estou olhando para a aparência, para a força, eu estou olhando para o coração. E aí Davi era o único que estava meio que como se fosse esquecido. Parece que Jessé fala dele como se tivesse esquecido, assim, Davi, tem mais um. Tipo, parece que eu nem lembrava, mas tem mais um, ele está lá cuidando das ovelhas, etc. Ele é um pastor. Ponto. Essa é a única coisa que a Bíblia fala para a gente. A Bíblia não fala qual era o nome da mulher de Jessé, a Bíblia não fala nada sobre isso.
Então a gente não pode conjecturar dizendo que Davi era um bastardo, sendo que nós não temos nenhuma prova, a Bíblia escrita não fala nada. Tudo que nós temos são histórias. E eu vou contar a história, no qual as pessoas se apoiam, inclusive, para dizer que Davi de fato era um bastardo. Os nossos sábios, de novo, isso é o que os nossos sábios contam, não é o que a Bíblia fala. Então nós não temos prova disso. Amém, amados? Vocês entenderam isso? Vai pegar às vezes o corte ali e bota, Davi era um bastardo. Não, nada disso. Acontece que, há muitos anos atrás, o povo de Israel, eles precisaram cruzar com uma nação, passar por uma nação, que eram os moabitas. E Deus falou, eu não quero que vocês se relacionem com os moabitas. Com as mulheres, não quero que sobre, não quero que vocês lá com esse povo aí. E os nossos sábios contam que a mãe de Davi, ela era uma moabita. Ok? E aí, depois que Jessé tomou consciência de que ela era uma moabita, na verdade, ele já tinha tido alguns filhos com ela. Ele só não tinha tido Davi ainda. E aí, justo quando ele descobre que ela era uma moabita, os sábios contam, ele se separou dela. Ele falou, não, eu não posso mais ficar casando com ela, porque o Eterno já tinha dito que não era para a gente se relacionar com as mulheres moabitas. Só que passado algum tempo, essa mulher de Jessé, talvez inspirada na história de Tamar, vocês lembram de Tamar, a nora de Judá? O que aconteceu com ela? Tamar, ela teve um marido, o marido morreu, aí o irmão do marido não quis assumir, ninguém quis assumir Tamar, certo? Tamar não era flor que se cheire. Ninguém quis assumir Tamar. No final das contas, Tamar se fingiu na porta da entrada, para então se relacionar intimamente com quem? Com o próprio sogro dela, com Judá. E talvez a esposa de Jessé, inspirada em Tamar, ela se fingiu de como se fosse uma mulher estranha para Jessé. E aí os dois acabaram se relacionando intimamente, e desse relacionamento íntimo nasceu uma criança chamada Davi. Os sábios contam que, como Jessé não sabia que era a mulher dele, só que disfarçada, nasce Davi, e ele tem Davi como um filho bastardo, porque é um filho de uma outra mulher, etc. Só que a grande verdade, amados, é que a Bíblia não tem qualquer apoio para essa história. E aí, as pessoas que às vezes pegam essa história, eles linkam com um versículo que diz assim, ó, em pecado me concebeu minha mãe. Vocês já ouviram esse versículo? Que é como se Davi estivesse falando assim, ó, minha mãe estava errando quando ela se relacionou com o meu pai. Mas a grande verdade é que não tem nada a ver. Davi estava falando de uma condição que todos nós temos, a condição caída de Adão. Nós somos concebidos em pecados. Nós estamos destituídos da glória de Deus, porque nenhum de nós veio sem pecado, com exceção de Yeshua HaMashiach. Essa é a grande verdade. Mas no momento em que Davi, ele é ungido pelo profeta Samuel, ele tem uma elevação na sua família. Porque de fato, estava todo mundo em casa, é até estranho a gente pensar nisso. E aí, eles mandam chamar Davi, que era o único que estava lá no campo, estava sozinho, ao que tudo indica. E quando o profeta Samuel unge Davi, Davi tem uma elevação na família. Agora ele é reconhecido pela família. Depois Davi teve, não é sobre isso a ministração, mas depois Davi teve uma influência dentro da tribo de Judá, por exemplo. Ele teve uma influência na tribo, e depois Davi teve uma influência em todo o reino de Israel. Agora ele tinha virado de fato o rei de Israel. Então, uma coisa que eu queria ensinar para vocês, nós temos 3 níveis de influência que uma vez, talvez Deus vai colocar vocês. O nível de influência na sua família, o nível de influência na sua tribo, e o nível de influência talvez que seja nacional, que seja para o mundo inteiro ouvir. Eu vou citar um exemplo de uma pessoa que tinha uma influência nacional. O Billy Graham, por exemplo. Ele aconselhava desde as pessoas mais simples até os presidentes dos Estados Unidos. Agora, nós precisamos, de novo, identificar onde nós estamos agora para cumprir o nosso papel agora. E Davi, ele recém tinha assumido o reinado de Israel. E o que ele pensou? Eu vou fazer uma estátua grande para que todos lembrem da minha formosura. Eu vou fazer com que todos agora se curvem diante de mim, porque eu sou o rei e eu devo ser reverenciado. Eu vou expandir o meu reino para ter mais prosperidade, para ter mais networking. Não. O que Davi fez? Nós vamos resgatar a presença do eterno Deus para Jerusalém.
porque nós não nos importamos com ela quando nós estávamos no reinado de Saul. Ou seja, a preocupação de Davi não era outros interesses, talvez interesse de ser mais bem conhecido ou de perpetuar o legado dele como rei de Israel, mas ele só queria resgatar a presença de Deus. Por isso que essa ministração eu dei o nome de carregadores da presença. Davi simplesmente queria carregar a presença de Deus. Só que a gente começa a ver algumas coisas aqui que Davi acabou fazendo, que ficam alguns alertas para a gente. Davi queria resgatar a presença, obviamente, a nação que possuía a Arca da Aliança era a nação que tinha o governo do eterno Deus. Davi também tinha alguns interesses políticos, ele era estratégico, e Davi também tinha o interesse de construir o templo. Ele deixa isso muito bem claro depois, que ele queria construir o templo, mas ele não foi usado para construir o templo, vocês sabem, por causa do adultério que ele cometeu, por causa da morte de Urias. Ele pede então que ele menos pudesse participar, e aí Deus fala, tudo bem, então tu pode ofertar, tu pode entregar aí a planta para o teu filho Salomão. E Davi fez uma coisa que é muito importante, que nós precisamos fazer também. Davi, ele foi o responsável por influenciar Salomão a também resgatar a presença de Deus. Por quê? Salomão teve muita prosperidade. Para que essa prosperidade foi usada? Para construir o templo. Nós já aprendemos isso. Toda prosperidade que passa nas nossas mãos, ela tem como propósito de estabelecer e expandir o reino do eterno aqui na terra. Se nós temos muitos recursos e nós não fazemos isso, não faz sentido essa prosperidade estar nas nossas mãos. Muitas vezes você se pergunta, por que Deus não me abençoa mais? Por que talvez meu salário não aumenta? Por que eu não tenho talvez mais influência? Porque você não está usando o pouco que você tem para fazer o reino estabelecer e expandir. Então não faz sentido Deus te dar mais. Você vai acabar se afastando como você já está hoje. Então Davi foi o responsável por influenciar o filho Salomão a construir o templo, porque ele de fato já não podia. Agora, olha que interessante. Davi, nós vemos no capítulo 13, bem no início, que Davi ele reúne todas as autoridades de Israel. E os nossos sábios dizem que as autoridades aqui, que Davi reuniu, não eram autoridades da lei, não eram autoridades, por exemplo, sacerdotes, os levitas. Nós lemos depois que ele reuniu os levitas, ele comunicou os levitas também, mas primeiro ele reuniu todas as autoridades. E essas autoridades não eram simplesmente pessoas que entendiam de Bíblia, eram pessoas que tinham poder, simplesmente. Às vezes um poder político, às vezes era importante para aquelas pessoas estarem na presença de Davi. Davi fala, olha, nós vamos resgatar a aliança, a Arca da Aliança, ela ficou fora daqui de Israel durante 70 anos, olha que coisa boa, vocês concordam com isso, povo? E aí, nós lemos que todo o povo concordou, mas não necessariamente era o povo de Deus. Davi pegou a opinião de algumas pessoas, das autoridades que ele achava que eram as autoridades talvez de Deus, ou as autoridades que eram importantes para aquele reinado, e ele não consultou de fato o eterno Deus, que era o mais importante. E tem uma grande lição aqui, que Davi de fato ele tinha uma boa intenção, e a intenção dele, nós vamos resgatar a presença de Deus, porque nós não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Era uma boa intenção, mas as nossas boas intenções diante da presença de Deus é uma justiça que se compara a um trapo de imundícia. E um trapo de imundícia, a gente sabe, é um absorvente sujo. É um absorvente sujo. Isso que é um trapo de imundícia. E tem algo muito interessante que Davi nos ensina também. Quando nós não temos Bíblia, nós precisamos de opinião para apoiar o que nós estamos fazendo. Você já prestou atenção nisso? Davi não tinha consultado a palavra de Deus, mas ele queria a opinião das pessoas. E aí as pessoas deram a opinião, parece bom, Davi. Então, se você achar bom, a gente vai fazer. A opinião das pessoas, claramente, não é a opinião de Deus. Nós não temos, por exemplo, Deus não manda com que a gente peça a opinião das pessoas para executar a vontade dEle. Deus nos manda que nós obedeçamos os mandamentos deles. Nós não temos uma ordem do Eterno dizendo assim, ó, vocês vão ver se esse mandamento é legal, se o político, o fulano, o ciclano, ele concorda, e aí sim vocês praticam. Não. Se Deus entregou o mandamento, nós devemos simplesmente nos voltar para esse mandamento e obedecer. Vamos continuar.
A história seguiu contando a respeito de Uzá. O que aconteceu? Em determinado momento, o boi que estava carregando a arca, ele acabou tropeçando. Mas olha que interessante, por que os bois estavam carregando a arca? E eles estavam carregando, inclusive, lembra que eu falei para vocês? Num carroção novo. Quando a gente volta um pouquinho, a gente vê que quando os filisteus, eles roubaram a arca, eles carregaram num carroção novo. Os filisteus, obviamente, eles não tinham conhecimento da lei de Deus. Logo, eles pensaram, vamos tentar fazer alguma coisa aqui que a gente considera que é legal, para não acontecer nada com a gente. E por uma graça de Deus, única e exclusivamente, os filisteus não morreram. Era só para Deus ensinar essa lição para Davi, a lição que nós vamos aprender hoje. Foi por uma graça de Deus que os filisteus não morreram. E talvez Davi tivesse pensado, ok, os filisteus carregaram já numa carroça nova, bonitona, eu também vou fazer isso. Já que eles não morreram, também vou fazer isso. Porém, ele botou a arca da aliança numa carroça, os bois carregando, em determinado momento, o boi tropeça, e aí de novo, vem Uzá com uma boa intenção, mas é a arca de Deus, a presença de Deus, eu vou segurar a presença de Deus. E aí no momento que ele coloca a mão na arca, a gente leu que o próprio Deus acabou matando Uzá. Esse é o resultado das nossas boas ações desalinhadas com a vontade de Deus. Nós temos muitas boas ações. E amados, preste atenção. A boa ação de Uzá aqui era proteger a presença de Deus. Ele não estava querendo quebrar a arca da aliança. Ele não estava querendo fazer algo contra a presença de Deus. Talvez na mente dele ele pudesse estar no nível maior, mais alto de justiça, de elevação espiritual. Eu estou protegendo a presença de Deus. Fazer aquilo que o Senhor não te pediu, ainda que seja para Ele. Se Ele não te pediu, nós estamos falhando ao fazermos isso. Talvez Deus pudesse pedir, Uzá, coloca a mão na arca e tu não vai morrer. Tu vai aguentar a presença. Mas fazer algo para Deus que Ele não pediu para a gente, é errado. Por isso que nós temos que buscar, em tudo que nós fazemos, o alinhamento com a vontade absoluta do eterno Deus. Os nossos sábios dizem que muitas vezes a gente se pergunta o porquê de algum mandamento, né? Por que Deus ordenou que a gente faça isso? Por que a gente tem que... Por que os nossos antepassados tinham que sacrificar um cabritinho? Por que a gente tem que fazer tudo isso? E os sábios concluem dizendo que é muito legal se Deus um dia revelar para nós o motivo pelo qual nós temos que sacrificar, o motivo pelo qual nós temos que cumprir X, Y, Z mandamento. Mas esse não é o pré-requisito para que nós venhamos a obedecer, simplesmente. Nós precisamos obedecer, essa é a grande verdade. E, bom, não existe nenhuma evidência de que Uzá e Aiô, eles eram filhos de Abinadab, não existe nenhuma evidência na Torá, em todo o Tanar, que eles eram levitas. E quando nós olhamos para a Torá, quem deveria carregar a arca da aliança eram os levitas, eram somente os levitas. E aí, a gente sabe, no meio do caminho, Uzá acaba botando a mão, e ele de fato acaba morrendo. Deixa eu só pular um pouco para frente aqui. Nós vemos que Davi, ele estava muito faceiro, né? Todos os companheiros de viagem dele estavam muito faceiros, eles estavam adorando Deus com muito vigor, porque na cabeça de Davi, eles estavam fazendo algo para Deus. Por isso que ao final do capítulo 13, nós lemos que depois que Deus mata Uzá, Davi ficou contrariado. Porque talvez ele estivesse se perguntando, mas o que eu fiz? O que aconteceu? A gente comprou um carroção novo, a gente fez tudo que estava ao nosso alcance, estava tudo certo, a gente estava até dançando, pulando, festejando, mas por que Deus matou Uzá? E aí a palavra de Deus fala que quando Davi ficou contrariado, quando ele ficou irado, existem várias palavras para a ira na palavra de Deus. Existe a ira humana, existe a ira que Deus sente, que é a palavra hará, inclusive, que é a ira que ele mesmo sente. Quando ele, por exemplo, viu Moisés, ele falou, Moisés, você que vai falar para o faraó. E Moisés fala, não, eu não vou, minha língua é ruim, minha língua é travada, minha língua é pesada, eu não posso, Deus. Aí Deus fala, não, Moisés, tu vai. Deus, por favor, manda outro no meu lugar. A Torá fala que Deus ficou irado com Moisés. Agora, a grande verdade é que a ira do eterno Deus não é a mesma que a nossa ira. A nossa ira, uma vez que a gente concebeu, já é suja, é mundana. Já concebida a ira aqui, acabou. A gente não precisa, como Yeshua fala, a gente não precisa nem assassinar um irmão.
se a gente desejou com as nossas mentes, os nossos corações, nós já o assassinamos. E o Tanakh fala que Davi teve uma ira, a mesma que Deus teve. Ou seja, ele ficou contrariado, mas talvez Davi naquela noite tenha se perguntado muitos porquês. Por que o Eterno fez isso? Por que Uzá acabou morrendo? Por que a gente não conseguiu concluir com êxito? E aí a própria Bíblia fala que Davi acabou desistindo da ideia de levar a arca. A gente não sabe quanto tempo que durou a arca na casa de Obed-Edom, porque ela começou a ficar lá, e aí começou a abençoar muito Obed-Edom. A gente não sabe durante quanto tempo que a arca de fato passou lá. E aí, o que aconteceu foi que Davi fez uma segunda tentativa. E nessa segunda tentativa, a gente vai pular 2 capítulos agora, nós temos o grande segredo do que Davi de fato fez. E é o grande segredo daquilo que nós também devemos fazer. Nós estamos esperando por uma nova palavra, nós estamos esperando por um novo acesso, qual é a nova estação, mas eu devo dizer para vocês que a nova estação já chegou, a nova palavra já chegou, desde a eternidade. Agora a questão é, nós vamos entrar nessa palavra ou não? E aqui está o grande segredo, em 1 Crônicas capítulo 15. Depois de Davi ter construído casas para si na cidade de Davi, ou seja, depois que ele construiu casas, vocês prestam atenção, talvez a arca tenha ficado durante um bom tempo lá em Obed-Edom. Porque para Davi construir uma casa, e as casas não eram construídas como hoje, talvez demorasse um pouco mais, ele construiu casas para ele mesmo na cidade de Davi. Depois que ele concluiu as casas, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois o Senhor os escolheu para transportarem a arca do Senhor e para ficarem sempre ao seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para levar a arca para o lugar que ele lhe havia preparado. Olha só que interessante. Em algumas outras versões vai dizer: Davi agora convocou os sacerdotes, não mais as autoridades, ele convoca os sacerdotes, ou seja, começando pela estrutura onde deve ser começado, e lhes disse: vocês são chefes das famílias dos levitas. Vocês e seus companheiros levitas é quem deverão consagrar-se e levar a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. E aqui está o grande segredo de por que Uzá acabou morrendo. Por que a primeira procissão falhou com tudo que poderia acontecer. Versículo 13 de 1 Crônicas capítulo 15. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, vocês levitas, vocês sacerdotes, a ira de Adonai, nosso Deus, causou destruição entre nós. Ou seja, a mesma presença com quem é filho de Deus e está desalinhado com a vontade de Deus, causa morte. De novo, não é que você é um desviado, não é mais um filho de Deus e está jogando pedras na cruz. Não, às vezes você pode ser um filho de Deus e por não conhecer a palavra você não está alinhado. E quando você não está alinhado com Deus, o resultado disso é a morte de Uzá, a minha e a sua morte. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira de Adonai, nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Olha só, quando Davi fala que nós não tínhamos consultado e agora ele sabe como é que tem que carregar, vocês acham o quê? Que Davi consultou o eterno Deus, sim ou não? Antes eles não sabiam. Agora nós sabemos como que nós devemos carregar a presença de Deus. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca de Adonai, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme a lei de Moisés tinha ordenado, de acordo com as palavras de Adonai. Amados, imagina que você pega férias e você fala para sua família: a gente vai viajar, a gente vai curtir muito nessas próximas férias, e você faz uma reserva financeira, está tudo muito legal, e você não tem um destino para ir. Faz sentido?
você falar para a família, anunciar que você vai fazer férias e vocês não têm um roteiro para ir? O que Davi fez aqui foi ter uma boa intenção, foi querer resgatar a presença de Deus, mas com os próprios caminhos. E lembrem-se, Davi era o homem que era segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus não consultou o Eterno e deu-nos uma prova de que a morte pode ser gerada pelas nossas mãos quando nós mesmos, filhos do Eterno Deus, não estamos alinhados com a vontade dEle. Então, se você quer saber o que Deus vai fazer no futuro, se você quer saber como que de fato você deve carregar a presença de Deus, ou como que você deve se preparar para tudo aquilo que vai acontecer no futuro, faça como Davi. Perceba o que os antigos caminhos estão nos entregando. Agora, tem uma coisa que é muito interessante, que foi o que Davi fez aqui. Em Jeremias capítulo 6, versículo 16, a palavra do Senhor veio através de Jeremias e disse: assim diz Adonai, ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Amados, a palavra usada para caminhos antigos aqui é a mesma palavra usada quando nós dizemos Melech Haolam. Melech Haolam é o rei do universo, ou o rei eterno. Olam significa universo ou eterno, ok? Quando Jeremias fala, voltem pelos antigos caminhos, Jeremias está dizendo, voltem pelos caminhos Olam, pelos caminhos eternos. Não é simplesmente um antigo caminho, eu vou pesquisar o que os meus antepassados falaram, mas existe um caminho eterno. E aí, a gente não precisa de nenhum Sherlock Holmes para descobrir qual é de fato esse caminho eterno. E a grande verdade é que o rei Davi, ele nos ensinou algumas lições aqui. A primeira lição que ele nos ensinou, através do exemplo que ele nos deu, de que a nossa vontade pode ser uma boa intenção. Você pode ter uma boa intenção de vir aqui na casa de Deus, você pode ter uma boa intenção de querer propagar a palavra de Deus, você pode estar cercado de boas intenções, mas se você não tem alinhamento com a vontade do Eterno, isso é desobediência e gera morte. O rei Davi nos ensinou também a humildade de estudar. Amados, a palavra sabedoria em hebraico, ela é Chokhmah, ok? Chokhmah, a palavra sabedoria no hebraico. E Chokhmah é a junção de duas palavras, Chor e Ma, ou Koar e Ma, que significa a capacidade de perguntar o quê? Ou seja, a sabedoria está conectada com você querer sempre aprender mais. Sabedoria não significa um senhorzinho com barba branca, velhinho, curvado, que sabe um monte de coisa, como um monge. Não. Sabedoria significa você sempre estar querendo buscar aprender mais. E Davi mostra um grande exemplo de humildade aqui. Mesmo sendo o rei de Israel, Davi reconhece a necessidade de abrir talvez os rolos da Torá, voltar para os antigos caminhos e saber exatamente a forma como eles deveriam carregar a arca da aliança. Davi nos ensina uma outra lição muito importante, que é a respeito da necessidade de um mediador. Davi não podia simplesmente carregar a arca ele mesmo, Davi não podia simplesmente pegar homens fortes e botar num carroção novo e simplesmente carregar a arca. Ele precisava de pessoas qualificadas para isso. Ele precisava de mediadores que pudessem carregar a arca. Amados, nós precisamos. E aí, o grande segredo que Jeremias fala, que nós devemos nos voltar para os antigos caminhos. Quem é o antigo caminho? A palavra, em João capítulo 1, fala que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, ele se fez carne e tabernaculou em nosso meio. Existe uma forma de falar onde nós dizemos, né, o Verbo era Deus. E tem até algumas pessoas que se apoiam nesse era para dizer que Yeshua era Deus. Mas quando ele veio para a terra, ele acabou perdendo toda a sua divindade, na verdade. Existem algumas crenças que dizem isso.
Só porque quando a gente olha para o original no grego, a palavra fala, no princípio era o verbo, logos, que é a palavra para hebraico, a palavra para grego, a palavra para a palavra em grego é logos, e aí ele fala, no princípio era logos, logos estava com Deus, e logos era Deus. Só porque o era aqui não tem o sentido de passado, tem o sentido de ser no presente. Era como se João estivesse falando, no princípio já era a palavra de Deus, a palavra é Deus, é agora, não é que ele era, que ele deixou de ser, e a palavra, nós vimos ela habitar num tabernáculo de carne e andar no nosso meio. Era isso que João estava falando. E obviamente, quando nós olhamos para o hebraico, o correspondente em hebraico para logos, ok? Quando João fala, no princípio era logos, correspondente no hebraico para logos é memra. Repitam comigo, memra. Se escreve M-E-M-R-A, memra, tá? Não é membra, é memra. Nós temos várias membras da igreja aqui, mas é memra, ok? E é muito interessante porque, em uma antiga tradução, a Torá vai dizer que, quando o dia estava para virar, no pôr do sol, a memra de Deus caminhava no jardim. A memra de Deus caminhava no jardim. Quando Moshe e Aharon, eles abençoaram, dizendo, Ivarechá Adonai, a bênção arônica, antes de o tabernáculo de fato ser instalado, eles começarem a usar o tabernáculo, eles dizem que eles prepararam tudo, eles fizeram sacrifícios, etc, não aconteceu nada. A Torá fala isso, não aconteceu nada. E aí eles ficaram até meio que preocupados, tipo, o que aconteceu? A gente fez tudo o que precisava, e agora? E aí eles voltam para dentro da tenda do encontro, e aí Deus fala, eu quero que vocês vão voltar agora para fora, e vocês vão abençoar o povo. E quando eles abençoam o povo, a nossa versão vai dizer que a Shekinah do Eterno se manifestou no meio deles. Quando eles construíram o tabernáculo e abençoaram o povo, a Shekinah se manifestou no meio deles. Uma antiga tradução vai dizer, a memra de Deus se manifestou no meio deles. Memra é o correspondente em hebraico para logos, que significa palavra, ok? Agora, os estudiosos pegaram cada letra da palavra memra. Fiquem comigo aqui, tá? Tá meio confuso de entender? Sim ou não? Os estudiosos pegaram a palavra memra, que é escrita com mem, yud, mem, resh e aleph. É como se fosse M-E-M-R-A. Imaginem isso, ok? E eles pegaram o significado de cada letra. O mem significa isso, o yud significa isso, etc. E eles formaram a seguinte frase: poderoso, criador, primogênito de Deus. Quando João estava dizendo assim, ó, pessoal, talvez vocês não tenham entendido. No princípio já era a memra. Lá no Jardim do Éden, quando alguém falava com Adão e Eva, já era a memra de Deus. Vocês não estão entendendo que no tabernáculo, quando eles instalaram o tabernáculo e os nossos pais, eles abençoaram, e aí depois a Shekinah foi manifesta, era a memra de Deus. A memra é Deus, ela se fez carne e ela habitou no nosso meio. E aí quando nós vemos, inclusive o mesmo João, falando lá em Apocalipse, ele revela qual um dos nomes que Yeshua tem. O nome dele é a Palavra de Deus. E os nossos irmãos, os nossos irmãos judeus ortodoxos, eles não conseguem compreender, porque existem 3 formas de nós dizermos palavra em hebraico. Imagina que eu falo para vocês assim, ó, o Senhor veio em sonhos para mim entregar uma palavra. Essa palavra que o Senhor vai me entregar, nós chamamos em hebraico de davar. Lembra o livro Deuteronômio? Nós chamamos de devarim, que significa palavras, ou seja, as palavras do Eterno. Então a palavra do Senhor veio para mim em sonhos. Eu vou dizer, a davar do Senhor veio para mim em sonhos. Quando eu tenho uma palavra escrita, imagina que eu faço um bilhete e entrego para o Rodrigo. O Rodrigo vai ter uma palavra escrita por mim. Os nossos sábios chamam de tevá. Ok? E quando a Torá fala que por meio da palavra de Deus ele criou céus e terra, quando Davi fala, né, por meio da palavra céus e terra foram formados, que a palavra do Senhor caminhava no jardim, que a palavra do Senhor se manifestou no meio do povo de Israel. Como assim a palavra? Eles não conseguem entender que uma palavra possa caminhar, eles não conseguem entender que uma palavra possa ter uma manifestação. Mas nós conseguimos entender que o poderoso e criador primogênito de Deus tem capacidade de fazer isso. Vocês estão entendendo? E Davi reconheceu a necessidade de
ter esse mediador. E talvez ele não estivesse se apoiando nos levitas, mas ele estava deixando uma grande lição para nós aqui, de que nós só podemos fazer algo mediante a palavra de Deus. E quando nós falamos palavra, é o próprio Yeshua. O próprio Yeshua. Vocês estão entendendo, amados? Olha só o que Yeshua fala. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Jeremias 6,16, nós lemos que nós devemos voltar para os antigos caminhos, para os caminhos antigos, que tem como tradução os caminhos eternos. Então, existe uma necessidade hoje de nós, de fato, acessarmos essa palavra que é Yeshua. Existe uma necessidade de nós nos preocuparmos, de fato, com como nós estamos vivendo hoje, como você está vivendo hoje, diz respeito a como vai ser sua vida amanhã. Amados, a grande verdade é que nós não podemos viver, obviamente, despreocupados com tudo, viver aquém, até porque a palavra nos dá ordenança sobre isso, mas você não pode viver preocupado com uma vida que você ainda não viveu e que talvez você não vai viver. Uma coisa é verdade, e a antiga sabedoria fala isso para nós, que cada dia já carrega o seu próprio mal. Eu tenho água aqui, obrigado, só não estou tomando, né? Obrigado. Nós precisamos nos preocupar com vencer o dia de hoje, com o que nós temos para fazer hoje, como você tem vivido hoje. Se você tem vivido uma vida em arrependimento, se você tem vivido uma vida digna de ser chamada, uma vida de um representante do eterno Deus aqui na terra. E se você não sabe, você está com uma missão aqui. Nós sabemos que, se não me falar a memória, é 1 Pedro que vai dizer isso. 1 Pedro diz que o propósito de todo filho e filha de Deus é anunciar as boas novas do reino. Então, se você por algum motivo se sente perdido ou talvez não tenha encontrado o seu propósito ainda, eu vou te falar, o seu propósito é anunciar as verdades do reino. Então, nós não podemos mais perder tempo ou gastar qualquer tipo de oportunidade que nós temos para poder anunciar as boas novas do reino. E por que eu falei no começo dessa ministração a respeito do posicionamento da igreja nesses últimos dias? Eu não sei se são os últimos dias, mas qual o posicionamento da igreja? O posicionamento da igreja é se manter fundamentado no antigo e eterno caminho. Por quê? Nós somos a resposta para um mundo que não tem fundamento. Nós somos a resposta para as pessoas que muitas vezes estão buscando uma palavra, elas estão buscando alguém que diga assim, ó, isso vai acontecer em tal lugar, isso vai acontecer em tal lugar, para diminuir a responsabilidade delas de começar a praticar a palavra de Deus hoje. Presta atenção, eu recebo muitas perguntas, praticamente todo dia. Se eu abro uma caixinha de perguntas lá no Instagram, praticamente todo dia. Natanael, tu crê que Jesus vem antes, vem depois, vem no meio? Tipo, o que realmente tu acredita? E a sensação que eu tenho é que se eu responder para as pessoas, Jesus vai vir no ano 7000, parece que as pessoas vão dizer assim, ó, então tá bom, vai dar tempo, eu tenho ainda mais uns quase que 2000 anos aí para poder fazer o meu rolê, fazer o que eu tenho para fazer, ganhar uma grana, enfim, fazer o que eu tenho para fazer. Fazer coisas que às vezes parecem até ser coisas boas. Por exemplo, casavam-se e davam-se em casamento. A gente não tem que casar e se dar em casamento? Sim, é bom que a gente case. Mas a palavra aqui, nesse contexto, está fazendo que as pessoas estavam aquém da presença de Deus. Elas estavam vivendo a vida delas, tipo assim, não existe Deus, eu não preciso reverenciar ninguém, não vai acontecer mais nada. Eu posso casar, eu posso dar em casamento, eu posso ganhar grana, eu posso gastar. Comamos e bebamos. Essa é a grande verdade, vamos festejar. E a grande verdade é que nós precisamos ser a esperança de fundamento para o mundo que está caído. Vocês conseguem entender? Enquanto nós temos, eu já citei isso no início dessa pregação. Enquanto nós temos uma deficiência no fundamento, nós não conseguimos construir um residencial, ou ele certamente vai cair. Essa é a grande verdade. Quando nós não temos uma fundamentação, uma estrutura sólida nas palavras de Deus, nós queremos sempre buscar opiniões. Então isso vai acontecer aqui, vai acontecer lá, não diga se ele está aqui, se ele está ali, mas Yeshua habita em cada um de nós, é a nossa responsabilidade representar a vida dele em nós. Houve uma troca que ele fez, onde nós todos estávamos no corredor do inferno, e ele falou, não, eu vou
assumir a responsabilidade, eu vou comprar essas pessoas. Então nada mais justo que ele tenha morrido a nossa morte, nós agora temos que viver a vida dele. Então você é de fato um representante do Eterno. E amados, eu gosto muito de contar histórias. Então eu vou contar uma história para vocês que vocês já ouviram muitas vezes, mas eu gosto de contar muito essa história, porque sempre relembra a respeito do que nós estamos fazendo aqui. Tinha um cara chamado Mel Fisher. Quem já ouviu essa história? Não ouviste ali a história? Já ouvi. Não ouvisse. Eu vou contar para ti essa história. Existia um cara chamado Mel Fisher. E ele era um cara, mexia com agronegócio, ele tinha aviários, muitas galinhas e tudo mais. Alguém aqui já foi num aviário alguma vez? Muito legal, né? Então o Mel Fisher tinha um aviário, etc. Todo mundo sabe o que é aviário? Amém. Vocês sabem o que é aviário? E aí o Mel Fisher tinha um aviário, ele cuidava das galinhas, da fazenda dele, etc. E aí ele ouviu uma história, que em 1622, uma embarcação espanhola, chamada Nossa Senhora de Atocha, ela tinha naufragado perto dos mares ali na Califórnia, nos Estados Unidos. E aí no final das contas, muitas pessoas já tinham tentado ir achar esse navio, porque a lenda dizia que Nossa Senhora de Atocha, ela estava sendo escoltada por uma frota de outros navios, tinha muitas riquezas, muitas joias. E aí um monte de gente já tinha tentado pesquisar, um monte de gente já tinha tentado ir mergulhar para tentar achar, e no final das contas ninguém achou. Nós estamos falando agora de 1970, ou seja, de 1600 para 1970, passou muitos anos, né? Então assim, acho que virou só uma lenda. Até que o Mel Fisher, descobriu que existia essa Nossa Senhora de Atocha, essa embarcação, e ele pensou, eu vou achar essa embarcação, e eu vou achar esse tesouro perdido. E aí o Mel Fisher, ele vende tudo o que ele tinha, ele vende o aviário, ele vende a fazenda dele, ele pega a mulher, os filhos, e ele vai ali para a Califórnia, para tentar de fato encontrar essa embarcação. E aí o Mel começa a investir todo o dinheiro dele, ele começa a gastar toda a grana que ele tinha, a reserva financeira. E aí quando a grana estava quase acabando, ele conseguiu um patrocínio de muitos empresários que começaram a financiar, porque afinal de contas ia ter uma grande quantia em dinheiro ali, né, quando eles pegassem essas joias, etc. E aí exatamente no dia 10 de julho de 1975, o que vocês acham que aconteceu? O Mel Fisher, ele libera o filho, a nora, e mais um mergulhador para tentar achar a Nossa Senhora de Atocha. Uma grande tempestade vem e acaba matando os três. Ou seja, o Mel Fisher agora, ele só não tinha encontrado ainda a Nossa Senhora de Atocha, que fazia 5 anos que ele estava buscando, como ele agora começou a perder pessoas. O filho, a nora e mais um mergulhador. E aí no velório, eles estavam no velório, perguntaram para a senhora Fisher, né? E aí, o que vocês vão fazer? Qual é o plano B de vocês? Agora que o filho morreu, vocês vão parar? Os caras começaram a já ficar meio chateados, porque afinal de contas o Mel só estava gastando o dinheiro deles e essa história só parecia a história de um lunático. Ele está louco pesquisando isso aí. E aí ela falou, olha, o nosso único plano continua o mesmo. Achar Nossa Senhora de Atocha. E aí, eu vou encurtar a história aqui, amados, apesar de que os nossos sábios dizem que para uma história ficar boa, ela precisa ser esticada, mas eu vou encurtar, porque já fazem 55 minutos que eu estou falando. Mas, no dia 10 de julho de 1985, 15 anos depois, e exatamente no mesmo dia que o filho deles tinha morrido, 10 anos depois, 15 anos depois, a senhora Fisher, ela estava dormindo, era talvez perto do amanhecer, umas 5 horas da manhã, e ela ouve o rádio tocando. Ela ouve o walkie-talkie tocando, ela fala, o que aconteceu? No mesmo dia que eles estavam, de fato, relembrando da morte do filho, ela pensa, o que de fato aconteceu? Qual é a tragédia que aconteceu agora, no mesmo dia? E aí o Mel avisa para ela, querida, nós achamos a tocha. Cara, eu não sei porque eu me emociono com essa história do barco perdido. Eu acho que é porque o Gregório contava, e eu acabo lembrando do Gregório. Mas enfim, ele liga para ela e fala, querida, nós achamos a tocha. E aí, enfim, o dia amanheceu e eles pegaram os mergulhadores, eles desceram na água, eles tiraram pedras preciosas, tinham muitas esmeraldas e muitas joias e muito ouro.
e eles conseguiram fazer uma conta por alto, aí é mais de 500 milhões de dólares que eles tinham dessa riqueza, e de fato o Mel Fisher não era um lunático procurando uma embarcação. E enfim, vocês sabem, começou toda uma politicagem, o governo falou, não, mas se ele achou aqui nas nossas águas, então tem que ser nosso, etc. E aí outros caras falavam, não, tem que ser do Mel, porque foi ele que pesquisou esses 15 anos todos, tal. E ele começou a entrar numa briga na justiça e tal, porque, afinal de contas, o Mel que tinha achado aquilo ali. E quando o Mel Fisher, ele consegue a grana, ele consegue ficar com todas as joias. Inclusive tem um site até hoje ele está vendendo. Eles vendem algumas pecinhas do Nossa Senhora de Atocha, existe até hoje, a história não é mentirosa, tá, pessoal? Foi verdade mesmo, eles vendem até hoje. Tá a fotinho dele velhinho lá, com as coisas e tal. E o Mel ficou com toda a grana, essa foi a verdade. Os advogados recorreram, foram na justiça, ele ficou com toda a grana. E aí foram perguntar para ele, Mel, cara, qual foi o rolê, né? Porque tu só fez aí um museu, agora, em 2024 que ele começou a vender as coisas. Então, até então, ele fez um museu para as pessoas visitar e ver tudo que tinha no Nossa Senhora de Atocha. Mel, tu não compraste um carrão do ano, tu não tens uma casa no condomínio de 3 quartos com a suíte e duplo pavimento. Cara, o que tu fez, Mel? Por que tu fez isso? 15 anos numa empreitada que... E aí o Mel responde, pelo prazer da busca, pelo prazer de saber que existia um tesouro escondido e que eu podia acessá-lo. Pelo prazer de saber que existia um tesouro escondido e eu podia acessá-lo. Amados, nós não temos um tesouro que vale 500 milhões de reais. Nós não temos um tesouro de uma embarcação de 1622. Nós temos um tesouro eterno que nós podemos ter acesso aqui e agora, que nós podemos ter acesso a todos os momentos. É como se o eterno Deus estivesse na entrada da mina de ouro, esperando os filhos. Cadê? Está aqui, tem as pás, eu tenho as picaretas, vocês não vão vir recolher o ouro? E nós não temos ido, porque nós temos ido buscar, tentado encontrar ouro em outros lugares. Que nessa noite, amados, pelo prazer da busca, pelo prazer de saber que existe um caminho eterno, nós possamos de fato largarmos tudo o que nós temos, que a gente venda as nossas coisas, que a gente venda o aviário, que a gente deixe as nossas fazendas, que a gente deixe tudo, que a gente sacrifique tudo, que a gente sacrifique tudo em prol de encontrar esse tesouro, em prol de encontrar um grande tesouro que se revelou para nós. Buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Esse é o nosso posicionamento, amados. É isso que a igreja precisa fazer. Essa é a nossa esperança para o mundo. As pessoas estão morrendo principalmente nos seus pecados. As pessoas estão vivendo aquém, como se não existisse um dia onde nós prestaremos contas. As pessoas estão vivendo suas vidas e se empenhando com os seus próprios afazeres, mas nós não podemos esquecer de que nós estamos aqui somente como uma passagem. Nós não podemos esquecer, na festa de Sucote nós somos lembrados sobre isso, que nós estamos habitando em tendas. O nosso local de habitação não é o deserto. Nós estamos habitando em uma tenda, porque nós temos um propósito específico de estarmos aqui. Então, amados, que nessa noite o Senhor possa abrir as mentes de vocês, os corações de vocês, de uma palavra tão simples que nós compartilhamos, que o Eterno compartilhou conosco, para que nós possamos de fato correr atrás desse tesouro mais precioso que se deu achado para nós, e que é um tesouro que não tem qualquer
qualquer nível de comparação com alguma coisa que nós possamos encontrar aqui na terra. Não existe qualquer coisa que nós possamos almejar aqui na terra que vai se comparar com aquilo que Ele nos entregou. Amados, nós vamos ter um momento de adoração agora. E antes da adoração, vocês sabem, nós sempre temos um momento de arrependimento, um momento onde nós dobramos os nossos joelhos, nós curvamos as nossas cabeças, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. O salmista Davi, ele faz uma pergunta: quem subirá ao santo monte do Senhor? Quem que vai conseguir habitar nesse alto e santo lugar? E a resposta é aquele que tem mãos limpas e um coração puro. As obras das mãos, as intenções do coração, e somente quem pode purificar é o Espírito de Deus. Então, esse é o momento que antes de nós entregarmos algo no altar de Deus, nós sempre temos um momento aqui, onde nós de fato pedimos perdão pelos nossos pecados, e através do Espírito Santo de Deus, nós nos qualificamos para adorar Ele. Não mais com as mãos sujas, não mais com o coração cheio de intenções ruins, mas com a única, pura, santa e específica intenção de encontrar esse tesouro. Amém, amados? Eu peço que você dobre seu joelho e curva sua cabeça em um momento de arrependimento diante do nosso Deus.